Segundo livro dos Reis, Reis se fala em hebraico Beit Sefer Melahim. Beit quer dizer segundo, Sefer é livro, Melahim quer dizer rei, ou reis no plural, tá? Beit Sefer Melahim, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Capítulo 6. Eu vou ler aqui em duas Bíblias. Eu vou ler na Bíblia João Ferreira de Almeida e vou ler na Bíblia Judaica, tá bom? Segundo livro dos Reis, capítulo 6. E quem quiser fazer pergunta, qualquer pergunta, né? Se tiver na minha altura de eu responder, eu vou responder as perguntas. Se não tiver na minha altura, eu vou para casa, vou estudar e vou estar respondendo vocês na próxima aula. Quem quiser fazer pergunta, tiver alguma dúvida que vocês têm, podem fazer pergunta. Tá? Segundo o livro dos Reis, eu vou ler primeiro na Bíblia Judaica, tá? Depois eu vou ler na Bíblia João Ferreira de Almeida. E diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Elisha, olha o nome diferente, Elisha é Eliseu: como podes ver o lugar aonde nós vivemos para estar perto de ti é muito pequeno para nós. Por favor, permite que vamos ao Iarden. Iarden é o Jordão. Cada um de nós pegará um tronco e ali construiremos um lugar para morarmos. Ele respondeu: podem ir. Entretanto, um deles disse: por favor, não virás com os seus servos? Ele respondeu: tudo bem, eu irei. Enquanto um deles estava derrubando o tronco de uma árvore, a cabeça do seu machado caiu na água. Oh, não! Ele clamou: meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou onde ele caiu. Ele lhe mostrou o lugar. Então Elisha, que é Eliseu, cortou um galho, atirou-o ali, e o ferro do machado flutuou até a superfície. Tirai daí, ele disse. Então ele estendeu sua mão e o pegou. Ok? Vamos agora ler, eu vou ler agora na Bíblia normal. Não tem uma diferença muito grande, assim, os versículos, né? É uma diferença muito grande. Vou ler aqui na Bíblia normal. Vou sentar aqui. Bíblia normal. Aqui, segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Capítulo 6. Eu vou ler rapidinho. Olha só. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar onde habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um, serve-te tu de ires com os teus servos? Ele tornou: eu irei. E foi com eles, e chegados ao Jordão, cortaram a madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou ele o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta. E estendeu ele a mão e o tomou. Amém? Há uma diferença muito grande, né, da tradução da Bíblia Bíblia Judaica e a Bíblia João Ferreira de Almeida. Qualquer dia eu vou falar sobre essas traduções que estão equívocas, né, na Bíblia. Mas olha só, o capítulo 6 do segundo livro dos Reis, o capítulo 6 do segundo livro dos Reis é um capítulo em que
aparece uma narrativa de um profeta que ele era líder dos discípulos dos profetas, dos Talmidim Hanavim, que quer dizer Talmid, quer dizer discípulo, ou Talmidim, discípulos, Hanavim, profetas, discípulo dos profetas. Eliseu, nós sabemos que o profeta Eliseu, ele foi quem? Ele foi o substituto do profeta Elias, que em hebraico chamamos Elias de Eliarru, ou Eliar. E a palavra Eliar, ou Elias, significa só o eterno é Deus, ou só o Senhor é Deus. Então, olha só, eu não vou aqui falar do profeta Elias, eu só vou ficar preso aqui nessa mensagem para nós adentrarmos dentro desse estudo e extrair aqui algumas lições para os nossos dias, né, em que nós vivemos, extrair lições espirituais para nós vencermos esse mundo. E para vencermos esse mundo, temos que estar como? Armados espirituais. E para nós extrairmos essas armas, nós vamos extrair como? Baseado dentro da palavra do Eterno, dentro da palavra de Deus. Tá bom? Olha só, temos aqui uma narrativa, temos aqui uma história, e temos também uma ousadia, e temos também dentro dessa história um problema, e dentro desse problema vai acontecer um milagre, ok? Olha só, o capítulo 6 do segundo livro dos Reis, em Sefer Melahim, ele começa dizendo assim: eles disseram, ou seja, disseram os filhos dos profetas. Filho dos profetas é Binei Hanevim. Binei quer dizer filho. Hanevim quer dizer profetas. Disseram os filhos dos profetas a Elisha, a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante de ti é estreito. O capítulo começa assim. Eliseu, ele foi um dos profetas que eu tenho como espelho na Bíblia Sagrada. O profeta Eliseu, ele foi discípulo de Elias. Para Eliseu ser profeta, ele teve que passar por diversas provações, ou diversos testes. Para nós chegarmos aqui hoje, estarmos aqui hoje, dentro desse santuário, não chegamos aqui de qualquer maneira. Todos nós, para chegarmos aqui, passamos por testes. Por testes, é verdade. Testes. Testes esses que nos colocaram hoje firme na presença de Deus. Ninguém chega aqui, pastor Antônio, sem primeiro passar por testes. Não é verdade? Porque são esses testes que nos coloca de pé na presença de Deus. Os testes que nós passamos em nossa vida faz com que a nossa fé, a nossa emuná, a nossa fé, ela cresça gradativamente em um nível espiritual muito grande. Então Eliseu, antes de Eliseu ser profeta, a história relata, a Bíblia relata que Eliseu ele estava lá em Gilgal. Aí Elias vai falar assim: Eliseu, fica aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Aí Eliseu vai dizer: mas tão certo como vive o Senhor e vive tua alma, eu não te deixarei. E ambos foram para Betel. Primeiro teste. Elias, ele queria saber se Eliseu tinha ousadia para caminhar com ele. É verdade. O segundo teste. Elias vai dizer: estando em Betel, os discípulos dos profetas disseram para Eliseu: sabe que teu Senhor tomará o seu Senhor por de cima de sua cabeça? Eliseu vai dizer: eu também sei, calai-vos. Aí o Elias vai dizer assim: olha, Eliseu, fica aqui em Betel, porque o Senhor me enviou a Jericó. Aí Eliseu vai dizer:
tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, eu não te deixarei. E ambos foram para Jericó. Olha, o primeiro teste, Betel. O segundo teste, Jericó. Então Elias ele vai testar Eliseu mais uma vez. Ele vai falar assim, para mim ter um substituto, esse substituto tem que estar à altura de mim espiritualmente. Então eu tenho que testar ele. Aí Elias vai dizer, Eliseu, olha, eu vou agora para o Jordão. Fica aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Aí Eliseu vai dizer, não. Eu cheguei em Betel. Saí de Betel, fui para Jericó. Eu não quero me limitar apenas a Betel e a Jericó. Eu vou com o Senhor também. Chegando em Betel, os discípulos vão dizer assim, sabes que teu Senhor será tomado por de cima de sua cabeça? Eliseu vai dizer, eu também sei, calai-vos. Aí Eliseu, ele foi para o Jordão com o profeta Elias. O Jordão é um limite ápice em que todo ser humano pode alcançar. Por que o Jordão? O Jordão, o rio Jordão, ele traz lições espirituais para a nossa vida. A palavra Jordão, em hebraico, é Yarden, que quer dizer o que desce, aquele que desce. Se nós adentrarmos na Bíblia Sagrada, nós iremos perceber que vários milagres cercam o contexto histórico de Jordão. Quando o povo hebreu estava para sair, para tomar Jericó, o que aconteceu? Josué e os sacerdotes atravessaram o Jordão com a arca da aliança. O Jordão é um limite ápice em que todo ser humano que estão em Deus podem alcançar. Então Eliseu, chegando no Jordão, ele vai me dizer, não, se eu cheguei até no Jordão, até aqui eu vou ficar com você. Por que eu estou falando isso, Jordão? Por quê? Porque a palavra Jordão vai aparecer aqui no texto que eu li aqui, vai aparecer aqui agora. Olha só o que diz o texto. Eu vou repetir mais uma vez. E disseram os Benei Hanevim, os filhos dos profetas, a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos diante de ti, nos é estreito diante de ti. O que quer dizer esse versículo? O que quer dizer isso? Qual é a relevância dos discípulos falarem para Eliseu, olha, o lugar em que nós habitamos diante de ti é muito pequeno. Então, o versículo 2 vai dizer, vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E Eliseu vai dizer, vai, ide, podem ir. Olha só, o primeiro versículo, os discípulos dos profetas estão questionando com Eliseu, falando que o lugar em que eles estavam habitando era muito pequeno diante da presença de Eliseu. Por que isso? Isso significa que Eliseu, pastor Antônio, Eliseu ele tinha uma escola de profetas. Ele tinha uma escola de profetas, como Elias também ele tinha uma escola de profetas. Ou seja, quando Elias ele é tomado por Deus, ele é arrebatado por Deus, Eliseu ele assume esse cargo profético de profeta para assumir a escola de profetas naquela época. Tá bom? Porque na escola de profetas, uma pessoa que queria se tornar um profeta, ela era, primeiramente, ela tinha que ser chamada por Deus para profetizar. Segundo, essa pessoa tinha que ter um histórico espiritual muito forte. Naquela época, para ser profeta, não era de qualquer maneira para ser profeta. A pessoa tinha que ter uma elevação espiritual muito grande por Deus para alcançar níveis de profecia para profetizar. Então, havia uma escola. Em hebraico nós chamamos de Yeshiva. Yeshiva quer dizer escola. Havia uma escola
E nessa escola, o profeta maior, ele ensinava para os seus alunos como alcançar níveis de profecia. Porque naquela época, o governo de Israel, o país de Israel, não era um país que vivia à base de, como é que eu posso dizer, democracia, não era um Estado democrático. Israel era um país de um Estado teocrático. Teocracia quer dizer um governo dirigido pelo próprio Deus. Vivemos no Brasil, o Brasil é um Estado democrático, ou seja, nós votamos e escolhemos quem vai assumir a cadeira, tanto no parlamento de federais, estaduais, governantes, prefeitos ou vereadores. Nós é quem colocamos porque é um Estado democrático, ou seja, nós que escolhemos. Porém, na época dos profetas, o país de Israel era dirigido por Deus e era um país teocrático, ou seja, governo dirigido por Deus. Deus é quem colocava e Deus é quem tirava. Um exemplo só. Quem foi o primeiro rei de Israel? O rei Saul. O rei Shaul, o rei Saul. Foi o primeiro rei de Israel, que ele era da tribo de Benjamim. E o segundo rei de Israel, quem foi? Foi Davi. Davi, ele foi escolhido por quem? Pelo próprio Deus. Quando Deus fala para Samuel, Samuel, vai até Belém e leva consigo um chifre de azeite, porque lá eu vou ordenar você a consagrar um dos filhos de Jessé. Ou seja, quem mandou consagrar Davi? É um Estado teocrático. Deus é que estava colocando, Deus é que estava assumindo aquele governo de Israel. Então, naquela época, para se tornar um profeta, tinha que exigir da pessoa, pastor Antônio, muita espiritualidade. Muita espiritualidade. Eu não estou falando profeta de live, de internet, não. Esses profetas que nós vemos no Facebook de live, que faz uma live, aí fica botando no número do WhatsApp lá, liga para mim que Deus tem uma revelação para você. Isso não é profeta, não. Isso aí são pessoas barganhadoras. Profetas não é assim. É claro que abrimos uma exceção para dizer que existe profecia. Existe revelação. Existe, claro que existe. Nós cremos em profecia. Eu creio em revelação. Creio que Deus fala conosco. Só que eu estou falando aqui da pessoa ser usada por Deus. Naquela época, a pessoa tinha que ter uma responsabilidade muito, mas muito grande com Deus mesmo. Muito grande com Deus mesmo. Vocês sabiam que naquela época um profeta, pastor Antônio, nem podia ficar nervoso. Nem podia ficar nervoso. Sabe por causa de quê? Senão, o espírito de profecia não usava aquele profeta. Quer ver só? Quer que eu te provo na Bíblia? Abra aí comigo. É no segundo livro dos Reis mesmo. No segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Capítulo de número 3. Eu não sei nem se, de repente, pode prolongar. Isso. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer, tá? Tirar dúvida, pode fazer. Bom? Segundo Reis. Eu vou ler. Isso. Por quê? Ele estava ali o quê? Ele estava com raiva de Davi. Então, Shaul já não tinha mais ali o Espírito Santo de Deus. Não tinha mais o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele foi possesso por espíritos malignos, né? E foi possesso por uma raiva de Davi tão grande. Que Shaul, ele já não tinha mais aquela presença de Deus, né? Ele não tinha mais aquela presença de Deus. Então, daqui nós aprendemos que a presença de Deus, ela só habita onde a pessoa tem um coração muito aberto, com muita paz, com muita shalom do eterno.
Não obedecia, então o Espírito se afastou dele. Tá vendo só? Isso aqui não estava nem no script que eu ia colocar aqui no estudo. É 2 Reis. Olha só. 2 Reis, capítulo 3. Capítulo 3 e o versículo de número 11. Pode ler alguém aí, por favor. A partir do versículo 11 até o versículo de número 15. Do 11 até o 15. Senhor. Pode, até o 15. A mão do Senhor. Ó, o versículo 15, eu vou ler aqui, vou repetir o que você leu, olha. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Essa tradução aqui é diferente, olha. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Por que isso aconteceu? O capítulo 3 fala que o rei Jorão era filho de Acabe. E o rei Jorão, ele reinou no lugar de Acabe em Samaria. E o versículo 3 fala assim: fez ele o que era mal perante o Senhor. Ele fez mal, o que era mal perante o Senhor, por quê? Porque ele cometeu os mesmos erros que Acabe cometeu, pastor Antônio. Ele adorou Baal, deuses semitas de outras nações. Então Eliseu aqui, ele foi chamado, porque Moabe fez uma reunião para invadir Israel. Então o rei Jorão foi procurar os profetas, chamou Eliseu e chamou Josafá para se unirem, para se aliarem, para ter uma resposta divina acerca de como enfrentar Moabe. Então chamaram Josafá e chamaram Eliseu. Josafá era rei de Israel. Só que Eliseu, quando ele ficou perto de Joás, do rei Joás, Eliseu ficou nervoso. Ele ficou muito nervoso. Por que ele ficou nervoso? Ele ficou nervoso por quê? Porque o rei Joás era idólatra. Ele estava pecando contra o Senhor. Pecando contra Deus. Então, os profetas eles tinham raiva naquela época quando as pessoas pecavam. Quando as pessoas pecavam, os profetas, eles alguns, nem todos, eles ficavam assim como que irados. Né? Por quê? Porque Deus falava com os reis naquela época, e os reis não obedeciam, não ouviam a voz de Deus. Então os profetas, eles ficavam meio que nervosos, meio que irados. Então Eliseu, ele ficou irado quando viu Jorão. Aí diz aqui o versículo aqui, ó. O versículo 11, onde você leu. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor? Para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos teus servos do rei: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre a mão de Elias. Aí Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá,
e o rei de Edom desceram a ter com ele, ou seja, com Eliseu. Mas Eliseu disse, olha só, aqui que está onde Eliseu está, ele fica nervoso, ele fica irado com o rei. Ó. O versículo 13 fala assim, mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Olha só, aqui já dá para ver que ele ficou nervoso. Vai aos profetas de teu pai, ou seja, de Baal. Né? Vai aos profetas de seu pai e aos profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel disse, não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. E disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor, 2 exércitos, que cuja presença eu estou, olha só, Eliseu, eu não respeitaria a presença de Josafá, rei de Judá, e não te daria atenção, e nem te contemplaria. Ou seja, Eliseu está dizendo o seguinte, olha, se não fosse a presença de Josafá, e Josafá ele era respeitado, ele era um homem de Deus. Olha, se não fosse a presença de Josafá, Jorão, eu nem te daria ideia, nem olharia para ti. Por quê? Porque Eliseu estava nervoso aqui. Então, naquele momento, o espírito de profecia que estava em Eliseu se retirou. Porque Deus ele não pode usar uma pessoa que a pessoa está em um estado de nervo, a pessoa está em falta com Deus, né? Deus não pode usar essa pessoa. Então Eliseu, para acalmar os ânimos e os nervos, o que ele fez? Eu vou profetizar, mas primeiro eu tenho que resfriar a minha alma. Minha alma está muito pesada, eu tenho que, para mim profetizar eu tenho que ter inspiração, né? Ou seja, para pregar tem que ter inspiração, não é verdade? Para cantar tem que ter inspiração, para orar tem que ter inspiração, né? Para pregar tem que ter inspiração. Tudo tem que ter uma inspiração. O que fez o pastor Antônio abrir esse ministério aqui? Inspiração divina. Ele tem inspiração. Ele está sempre orando, subiu no monte, porque ele tem inspiração. Se ele tivesse inspiração, ele fala, não tem culto hoje não. Olha, pessoal, domingo, essa pandemia aí, fica todo mundo em casa, vamos fazer um culto online. Vamos fazer um culto online, todo mundo toma ceia em casa, eu vou ficar aqui com a minha esposa, com meus filhos, e vocês ficam aí tomando ceia em casa, vamos fazer um culto online. Mas ele fez isso? Não, ele se dispôs a abrir esse ministério para colocar culto, mesmo nessa pandemia. Isso é o quê? Isso é ousadia. É uma inspiração divina. É uma inspiração divina. Ou seja, tudo que nós fazemos tem que envolver inspiração, até trabalho também. Se você trabalha em um local, você tem que estar inspirado para trabalhar, para que o seu dia venha render, né? Para você dar o teu melhor daquilo que você faz. Igual, eu gosto eu não sei tocar instrumento, eu não sei assim, eu não tenho uma experiência de dirigir uma igreja, mas eu tenho um dom. Meu dom eu gosto muito de escrever, de ler a Bíblia, de fazer livros. Então, para mim fazer isso aqui, eu tenho que ter inspiração. Tem que ter inspiração. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu tinha 18, eu era bem mais novo ainda. Eu passava a madrugada lendo. As pessoas falavam, tu é maluco, tu é doido, tu é maluco, você é doido, tu vai ficar maluco. Né? Mas o que fazia eu estudar a palavra? Inspiração de Deus. Então Eliseu, naquele momento, ele ficou sem inspiração divina. Por quê? Por causa do pecado de Jorão. Jorão era idólatra. Ele cometeu vários pecados de idolatria. Então, para Eliseu acalmar os ânimos, ele falou o quê? Traga-me um tangedor. Que é um tangedor? Uma pessoa que tange um instrumento, toca um instrumento. Quem já percebeu que um violão, quando você pega um violão, você pode estar triste. Mas quando você dá as primeiras notas no violão, o ambiente já muda, não é verdade? É o poder da música. Saul estava endemoniado. Ele tinha tanto demônio que nenhum diabo queria entrar nele. Ele que entrava nos demônios. Estou brincando assim, mas... Os diabos corriam dele e falavam, não, sai fora, rapaz, tu pior do que eu.
Então, Shaul ele tinha tanto demônio, que alguém teve que chamar quem para tocar ali, para ele se acalmar? Davi. Davi tocou a harpa e Davi ficou calminho. Saul ficou calminho de novo. Por causa do quê? Por causa da música. Porque a música ela tem esse poder de acalmar os nossos ânimos, os nossos nervos. Né? Quando nós estamos preocupados, tristes, o que nós fazemos? Nós colocamos uma música, um louvor, uma música, e aquela música vai entrando na nossa mente, no nosso coração, e vai nos dando inspiração para recomeçar tudo de novo. Né? Então Eliseu ele falou assim, olha, eu vou profetizar, mas para mim profetizar eu tenho que ter inspiração. Tenho que ter inspiração. Traga-me um tangedor. Ele tangedor, começou a tocar ali a música. Aí o Espírito do Senhor veio sobre Eliseu. E ele profetizou. Então, ou seja, para ser profeta naquela época não era assim. Chegar, profetizar, não, tinha que ter inspiração. Tinha que ter inspiração. Tinha que ter uma vida com Deus, uma intimidade com Deus muito profunda para profetizar. Então, olha só, havia uma escola de profetas. Isso aqui é uma escola de profetas. Isso aqui é uma escola de profetas. Nós aprendemos aqui com o pastor, eu aprendo com cada um. Então, isso aqui é uma escola de profetas. É uma escola de profetas. Então, Eliseu tinha uma escola de profetas. Que após a morte, o desaparecimento místico de Elias, que Elias já não morreu. Elias foi transladado. Após o desaparecimento místico de Elias, a escola do profeta Eliseu continuou tomando rumo. Mas o versículo 1 fala assim, ó, e disseram os filhos dos profetas Beni Hanevim a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos diante de ti nos é muito estreito. Por que eles falaram isso para Eliseu? Olha, o lugar em que nós habitamos, perto de você, Eliseu, é muito pequeno. Vamos, pois, até o Jordão e tomamos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E ele diz, ide. O que quer dizer isso? O que quer dizer quando ele falou que o lugar em que eles habitavam diante de Eliseu era pequeno? Qual foi a intenção dos discípulos dos profetas a falarem isso para Eliseu? Qual foi a intenção? Eu vou agora revelar para vocês. O comentarista Rashi, que é um dos grandes comentaristas da cultura judaica, ele diz que após a saída de Geazi, quem foi Geazi? Geazi foi discípulo de Eliseu. Aqui é o capítulo 6. Mas no capítulo 5 fala de Geazi e fala sobre a cura de Naamã. Correto? O capítulo 5 de 2 Reis fala sobre a cura de Naamã. O que aconteceu com Naamã? Naamã tinha o quê? Tinha lepra. Ele tinha lepra, correto? E ele foi o quê? Curado da lepra, quando ele mergulhou nas águas do Jordão. O motivo que ele teve que mergulhar 7 vezes no Jordão? Frio. Um dos motivos que Eliseu ele falou para Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão, primeiro porque 7 é um número profético. O 7 traz alusão ao Shabat, né? O pastor falou aqui o Shabat, o número 7. O 7 traz alusão ao milênio, ou seja, o mundo, os grandes sábios dizem que o mundo vai existir até no ano 7000, ou pode passar.
E depois já vinha o que? Vinha o 8. O 8 traz o que? A alusão ao reinado de Jesus, né? Do Machia, do Messias. E o número 7 também traz alusão às 7 espécies que os judeus eles entregavam nas festas que Israel comemoravam. Eles levavam romã, uva, oliveira, frutos, né? 7 espécies das frutas para entregar ao templo sagrado. E o número 7 também traz alusão ao número da perfeição. E o número 7 traz alusão ao mikve, que é o batismo. Que na cultura judaica, o batismo, que é o mikve, a pessoa tinha que mergulhar 7 vezes na água. Então, quando Naamã ele estava mergulhando naquelas águas do Jordão ali, na verdade, ele estava sendo batizado ao mesmo tempo. Ele estava sendo batizado. E depois do milagre de Naamã, o que aconteceu com ele? Ele fez um retorno para Deus. Ele aceitou a Deus naquela hora ali, né? Então, o mergulho, que ele mergulhou 7 vezes, traz a alusão a um novo nascimento de Naamã. Quando ele sai das águas, ele passou a ter o quê? Um novo nascimento. Ele falou assim para Eliseu, olha, eu não quero mais adorar os deuses da Síria, eu quero adorar somente o Deus de Israel. Ele fez, em que chamamos em hebraico, techuvá. Techuvá quer dizer retorno, arrependimento. Ele fez uma techuvá. Ele fez um arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é quando uma pessoa faz uma coisa de errado. Por exemplo, a pessoa ela rouba. Quando a pessoa se arrepende, ela faz techuvá, ela não quer mais saber de roubar. Isso é arrependimento. Arrependimento é quando nós fazemos algo de errado e não tornamos a fazer aquilo de volta. Se fazemos alguma coisa de errado e tornamos a fazer aquilo de volta, não é arrependimento. Então Naamã ele se arrependeu mesmo de coração. Aí ele foi para a Síria, né? E ele voltou para lá curado. Mas, olha só, o versículo 1 fala que o lugar era pequeno diante de Eliseu, que os filhos dos profetas estavam questionando que o lugar era pequeno. Mas por que o lugar era pequeno? Por que o lugar era pequeno? Agora que vai entrar aqui a história, o estudo, né, que não vai dar para dar tudo hoje, né? Agora que vai entrar aqui o estudo. O local se tornou pequeno após a saída de Geazi. Por que o local se tornou pequeno após a saída de Geazi? Os nossos sábios dizem que Geazi ele impedia que as pessoas entrassem na escola de Eliseu. Ou seja, ele afastava, pastor, as pessoas. Ele afastava as pessoas. Ou seja, as pessoas queriam se matricularem na escola, Geazi impedia. Geazi, ele afastava. Então, o que aconteceu com Geazi? Geazi, aconteceu aquele relato que ele foi diagnosticado por uma lepra. Após Naamã ser curado, a lepra de Naamã se transferiu para Geazi. E naquela época, todos nós sabemos que quando uma pessoa ficava leprosa, né, com hanseníase, a lepra era algo muito terrível naquela época, a pessoa tinha que ficar o que? Afastada do país e da cidade de Israel, para que a lepra que estava naquela pessoa não se proliferasse nas outras pessoas. Então Geazi, ele pegou a lepra de Naamã. E o que aconteceu com Geazi? Ele teve que se afastar da comunidade profética. E após o afastamento dele, há um comentário aqui que eu separei que está aqui na apostila. Está aqui na apostila esse comentário. Olha só, é a primeira lição que nós vamos extrair desse estudo aqui. Ó, os nossos comentaristas dizem que a partida de Geazi, da comunidade profética de Eliseu, abriu portas para o crescimento da escola de profetas crescer. Amém? Mas o que simboliza o Geazi aqui nessa história? O que simboliza o Geazi aqui?
Durante o seu tempo na Yeshiva, ou seja, na escola de profetas, Geazi ele mantinha uma política restritiva de admissões, que é rescindida depois de que Eliseu o expulsa. Então, olha só, após Geazi ser expulso porque ele tinha lepra, a escola de profetas de Eliseu cresceu. Ok? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer para nós hoje, dentro de uma colocação, de uma lição espiritual? O que significa o Geazi aqui? O Geazi, ele é a inclinação do mal. Ou seja, quando nós removemos o Geazi interior, quando eu falo Geazi, não é o Geazi fulano, cicrano, eu falo Geazi eu, né? Um Geazi que está dentro de mim. Quando eu removo esse Geazi que está dentro de mim, eu passo a galgar espaços largos. Eu passo a crescer. Quando o Geazi interior dentro de mim é removido, a visão do meu campo espiritual se abre. Após o afastamento de Geazi da escola dos profetas, o texto diz: eis que o lugar em que habitamos diante de ti é muito pequeno. Entendeu? O afastamento de Geazi traz crescimento espiritual para nossas vidas. Amém ou não amém? O afastamento de Geazi vai trazer o quê? Crescimento espiritual, visão espiritual. E olha só o que diz aqui o que está aqui na apostila. Às vezes, para prosperar espiritualmente, precisamos primeiro eliminar as influências negativas da nossa vida. Esse Geazi interior que há dentro de nós, todos nós temos um Geazi interior, todos nós temos, mas quando nós removemos esse Geazi interior, as influências negativas são removidas. E o nosso campo espiritual, a nossa visão espiritual vai ganhando espaço. Vai ganhando espaço. E nós conseguimos, através da remoção do Geazi interior, fazer com que o nosso campo espiritual cresça e cresça na presença de Deus. É por isso que o texto diz que o lugar em que habitamos diante de ti nos é estreito. Porque após a saída de Geazi, a escola de profetas começou a ganhar mais pessoas. Pessoas passaram a participar da escola de profetas de Eliseu. Ou seja, o número de pessoas foi crescendo. Por quê? Porque houve uma remoção do Geazi interior. Esse Geazi interior, eu posso chamar de Yetzirará. Yetzirará é inclinação para o mal. Existe o Yetzeretov, que é a inclinação para o bem, e existe o Yetzirará, que é a inclinação para o mal. O Geazi aqui simboliza o Yetzirará interior, a inclinação do mal interior. Só que após a remoção de Geazi, a escola vai ganhar espaço. Geograficamente, espiritualmente, espiritual, a escola de profetas vai ganhando espaço. Eu vou repetir o verso mais uma vez. Às vezes, para prosperar espiritualmente, precisamos primeiro eliminar as influências negativas em nossas vidas. Amém? As influências negativas, elas ficam, é o Yetzirará. Fica dizendo, não vai para a igreja não, não vai para a igreja não. Por quê? Você não viu na televisão não? Não viu não? Não vi não. O quê? Na internet, o quê? Rapaz, a pandemia está matando muita gente. Energias. São energias negativas. Energias negativas que tentam dominar o nosso interior. São Geazis que precisam ser removidos da nossa vida.
Entendeu? Mas quando nós anulamos esse Geazi, removemos esse Geazi, o nosso campo vai ganhando espaço. Quer ver só uma coisa? Esse ministério aqui, está aqui. Nenhum pastor ficaria feliz se uma pessoa saísse daqui. Não é verdade, pastor Antônio? Nenhum pastor, ninguém, porque o pastor tem um coração mole, um pastor, ele tem um amor, e um pastor ele tem um amor pelas pessoas. Eu já vi pastores chorando quando alguém saiu do ministério. É triste. Uma das piores dores para um pastor é quando alguém chega e fala assim, não quero mais congregar contigo. Mas por quê? Não quero mais ficar com você. Vou sair. Mas às vezes, pastor, Deus permite que essas pessoas saiam para que o lugar possa crescer. Entendeu? Também. Isso. Mas depende. Às vezes a pessoa sai porque ela está dominada por um instinto, né? Um instinto maligno, em que ela não está concordando com o ministério, não está concordando com a palavra de Deus, então ela sai por rebeldia. Há outras que saem, né? Porque Deus ele permite sair, de repente vai crescer em outro lugar, mas eu estou falando aqui do lado espiritual negativo, né? O lado espiritual no âmbito negativo, em que a pessoa ela sai por rebeldia e ela... a maioria é assim. Então, ou seja, essas pessoas estão saindo por quê? É porque o próprio Deus está removendo essa energia negativa, né? Para que o lugar venha crescer, né? Para que o lugar venha crescer. Quer ver só? Rapidinho eu vou terminar já. Em Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 14. Gênesis é Bereshit, Sefer Bereshit, capítulo 13, versículo de número 14. Olha só. Sefer Bereshit, Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Olha só o que diz. Eu vou ler aqui. Adonai, Deus, disse a Abraão, depois de Ló, olha só, depois de Ló ter se afastado dele, olha o que Deus disse, olha a volta de onde você se encontra, na direção norte, sul, leste, oeste, ou seja, os 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Toda a terra que você vê, eu darei a você e aos seus descendentes para sempre. Mas olha só o que diz o versículo 14, vou ler mais uma vez. Adonai, Deus disse a Abraão, depois de Ló ter se afastado dele. O que aconteceu? Olhe a volta de onde você se encontra, na direção norte, sul, leste e oeste. Isso quer dizer que houve uma contenda, né, entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então, Abraão decidiu, Ló, seguinte, Ló, segue teu caminho, que eu vou seguir o meu caminho. Após Ló sair da presença de Abraão, Deus ele falou com Abraão, olha ao seu redor, aos 4 pontos cardeais que existem na terra, norte, sul, leste, oeste. Eu darei para você tudo isso, toda descendência. Ou seja, após a saída de Ló, Abraão, ele pôde enxergar, não com limitação, mas ele pôde enxergar além da limitação. Eu darei a você a descendência. Os 4 pontos cardeais. Ou seja, quando Ló foi removido, Ló era uma energia negativa que estava com Abraão.
Quando Ló foi removido, Deus deu a Abraão o que? Eu darei a você a sua descendência. Os 4 pontos cardeais. E hoje estamos aqui. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Fomos alcançados pela palavra de Deus através de quem? De Jesus. Né? E nós somos filhos de Abraão. Eu vou terminar já, mas tudo isso que eu estou falando aqui está na apostila. Não dá para falar tudo que está aqui, porque eu gosto de explicar assim, né? Versículos e versículos comentados. Ou seja, aprendemos o quê? Que após a saída de Geazi, o versículo diz: eis que o lugar em que habitamos diante de ti é muito pequeno. O que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite? Que quando nós removemos o Geazi interior, o nosso campo espiritual vai crescer. O nosso campo espiritual vai crescer. Amém? É. E às vezes é quando a pessoa, por exemplo, o músico aqui tocava muito. Ele queria botar a luz aqui na igreja. Queria inovar, né? Botar a luzinha aqui na igreja, eu quero tudo. As igrejas nova geração, né? Fundo preto, luzinha, Aí dança. eu estava empatando o ministério dele. Saiu. E não melhorou. Melhorou, cresce. Então, era o Geazi que tinha que ser removido, né? Era o Geazi. E muitas vezes está na vida da gente. Está na vida da gente. Muitas congregação dão oportunidade para ter. Isso. Muitas vezes vai se criando dentro da pessoa. Vai. É igual uma árvore, né? Uma árvore, para ela dar fruta, ela tem que ser podada, né? Tem que ser podada, tem que remover aqueles galhos, né? Que estão adoecidos para que a árvore venha crescer. Então, são versículos da Bíblia que passam desapercebidos, que dentro de versículos que passam desapercebidos, existem várias revelações para a nossa vida. Existem várias revelações. Então, aqui, eu só pude dar a primeira parte, né? Bem dizer, eu fiquei no primeiro versículo. Depois eu vou continuar, outro dia, eu vou falar sobre a ida do Jordão, a ida no Jordão, vou falar sobre o machado que caiu na água. Tem muita coisa boa tem para nós assim extrairmos aqui desse estudo e para revelarmos aqui, né, dentro desse estudo. E eu quero dizer para vocês que eu nunca fiz teologia, nunca fiz seminário de teologia, mas eu quero dizer para vocês que em nenhuma aula teológica, né, os teólogos eles não têm assim essa revelação assim na palavra, não tem. A teologia vai te ensinar coisas básicas, o que é angiologia, isso é coisa básica. Não tem. Eles explicam coisas que você fica assim, ó, fica boiando. Mas o que eu tenho nos livros eu não posso fazer para viver. Isso. Tem que ser a palavra revelada. E nenhuma aula teológica vai assim. Não vai. Isso aqui é uma aula assim que quando eu estudo, eu me sinto pequeno. Porque eu aprendi assim que quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais pequenos nós nos tornamos. Porque a gente acaba descobrindo, né, coisas que a gente fala, caramba, eu realmente não sou nada. Né? E a Bíblia é algo assim, a Bíblia, ninguém nunca vai conhecer a Bíblia toda. Ninguém nunca vai conhecer. Tem igreja que não deixa nada, não.
Isso. Eu gostaria que todo aquele povo que cresce domingo comece aqui hoje. Então, Agora eu vou enganar isso. isso. Não, hoje não vai ser diferente, vai ser tudo. Vamos ver quando que vai ser. E não pode sair, ó. A porta tá chaveada. Igual, o meu aprendizado que eu tirei hoje para mim foi tirar o Geazi. Isso, Geazi. Quando o Geazi sai, o lugar cresce, né? E dentro desse estudo aqui eu vou revelar Jesus dentro desse estudo. Dentro desse estudo depois. Vou revelar Jesus. Porque todo estudo tem que ter, o Cristo é uma mensagem cristocêntrica, né? Ou seja, Jesus dentro do estudo, tem que ter. Eu vou revelar Jesus dentro desse estudo aqui. Eu vou falar sobre o machado. Por que o machado? Por que ele ficou desesperado? O machado caiu na água. Por que ele ficou desesperado? O machado não é tão simples, né? Ele poderia ter falado, deixa eu falar. Eu vou falar sobre a pessoa não desistir. Vai ser forte. Não desistir. Né? Ou seja, o machado caiu na água. Ele poderia ter falado, deixa pra lá. Perdi. Depois eu compro outro. Mas ele insistiu. Ai, meu Senhor, porque era emprestado. Ele não desistiu. Isso aqui fala de chamada espiritual também na nossa vida. Nós não podemos desistir. Aquilo que Deus nos chamou, não podemos desistir. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Segundo o livro dos Reis, Reis se fala em hebraico